Olá, crianças, bom dia. Iremos continuar, as nossas aulas de hoje, desta vez com a nossa aula de redação. Trabalharemos nesta aula pontuação, de preferência em especial, o ponto final, a vírgula e o parênteses. Peço que vocês abram o caderno 4 na página 45. Todo mundo agora abrindo o caderno 4 na página 45 para acompanhar a atividade de hoje na aula de redação. Já estou com o meu material em mãos, caderno 4, página 45. Aqui nós temos o trecho de um texto teatral que vocês já trabalharam em outras aulas, né? Observe a pontuação do trecho retirado da peça de teatro estudada anteriormente. Elementar, cara, crianças, eu já desconfiava do disfarce desde o princípio. Olhem só o atrevimento do sabugo. Quem vê pensa que ele sabe tudo. Se sabia mesmo desde o princípio, por que não disse antes, hein? Bem, digamos que é que você não sabia, não sabe de nada, tá? Pare com isso, Emília. O Visconde é um grande sábio. Sábios também se enganam de vez em quando, não é, Narizinho? É verdade. Todos podem se enganar, até mesmo você, Emília. Duvido e odó. Eu, Emília, só falo quando tenho certeza. Comigo é assim, na batata da convicção. Identifique as frases que terminam com reticências. Em seguida, escreva a frase em que o uso das reticências indica que o personagem estava um pouco atrapalhado, confuso e falou sem sentir muita segurança. Então, você pode observar que algumas frases nesse texto têm reticências, mas tem uma em especial que indica que o personagem falou um pouco atrapalhado, falou um pouco confuso, sem sentir muita segurança naquilo que estava falando. Qual é? Vocês já sabem? A resposta está aqui na fala do Visconde, ó. Bem, é que, digamos que vocês podem observar que aqui o Visconde estava embaraçado, estava sem saber o que responder para a Emília, tá bom? Então, aqui é a resposta que você vai colocar na letra A. Bem, é que, digamos que. Coloquem agora. Tendo colocado, vejamos a letra B. Leia em voz alta as outras frases com reticências, observando a entonação que você dá a elas. Em seguida, leia novamente as frases, mas agora como se elas terminassem com ponto de exclamação. Que diferença você observou na leitura? Então veja só. Observem aqui alguns trechos. Olhem só o atrevimento do sabugo. É verdade, todos podem se enganar, até mesmo você, Emília. Então são outros trechos que também possuem reticências. Agora eu vou ler os mesmos trechos para vocês, só que ao invés de ler com ponto de reticências, eu lerei com ponto de exclamação. Olhem só o atrevimento do sabugo. É verdade, todos podem se enganar, até mesmo você, Emília. Então, vocês podem observar o seguinte, na letra B, que quando a leitura ela é feita com os pontos de reticências, as falas elas se aproximam de uma conversa normal, comum, com um tom de voz mais baixo. E quando as frases são lidas com ponto de exclamação, as frases são lidas com um tom de voz mais elevado, né? Com mais força, com mais ênfase, tá bom? Então a resposta da letra B é essa. Você coloca que com as reticências, as frases são lidas com um tom de voz mais baixo, como se fosse mesmo uma conversa comum do dia a dia. E com o sinal de exclamação, você coloca que as frases são lidas com mais força, com mais intensidade ou com mais ênfase, tá bom? Você pode pausar o vídeo e
produzir a sua resposta para a letra B, certo? Vou passar agora para a letra C. Releia a última fala da Emília e explique o uso da exclamação. Duvido, Deodó, eu, Emília, só falo quando tenho certeza. Comigo é assim, na batata da convicção. Quando a Emília, observem que aqui na última fala da Emília, ela fala algo com muita certeza, né? Com muita força, com muita intensidade. E o ponto de exclamação, ele auxilia para que o leitor realmente compreenda que a Emília ali está falando com força, com ênfase, né? Está sendo enfática. Então, o ponto de exclamação torna a afirmação da Emília mais forte, mais enfática, tá bom? Até porque vocês já conhecem a Emília, sabem que a Emília é assim, ela é segura no que ela fala, ela é mandona mesmo, né? Ela não admite que está errado. Então, nas falas, nos textos do texto teatral, quando é fala da Emília, é muito comum a presença dos pontos de exclamação, porque são esses pontos que indicam que a Emília está ali segura no que ela fala, porque ela é uma personagem que não tem medo de falar nada, ela é mandona, ela é segura, ela fala o que vier na cabeça dela, sem se importar com o que os outros estão achando, tá bom? Então, a resposta da letra C, você pode colocar isso, que o ponto de exclamação, ele afirma ainda mais que a Emília está sendo enfática, né? Está sendo segura, está segura no que está falando, tá bom? Você pode pausar o vídeo se for necessário e produzir a sua resposta da letra C. Enquanto isso, se estiver tudo ok, passe para a página seguinte. Releia outro trecho da peça, observando o uso do ponto de interrogação. Será que o tesouro está escondido lá mesmo? Ouriço amarelo, essa é boa. Esse pirata está querendo brincar com a gente. É isso. Isso o quê, Emília? Matei a charada. O tesouro está em outro lugar. A jaqueira era só um despistamento. Despistamento? Será isso mesmo, Emília? Em que fala o ponto de interrogação indica um questionamento pessoal, uma dúvida de um dos personagens. Está na primeira fala de Narizinho, tá bom? Será que o tesouro está escondido lá mesmo? Então é nessa fala aqui que o ponto de interrogação ele demonstra um questionamento pessoal, uma dúvida da personagem Narizinho. Então você coloca a primeira fala dela aqui na letra A. Será que o tesouro está escondido lá mesmo? Aí você anota a resposta, tá bom? Letra B. Em que fala, o ponto de interrogação indica de fato uma pergunta, tanto que o personagem obtém uma resposta para ela. Em que fala, o ponto de interrogação indica de fato uma pergunta, tanto que o personagem obtém uma resposta para ela. É na outra fala de Narizinho, despistamento. Será isso mesmo, Emília? Então, observe aqui que na primeira pergunta da Emília é uma pergunta que ela faz para ela mesma, tá bom? É um questionamento pessoal. Já que na segunda pergunta que a Narizinho faz, é uma pergunta que ela faz direcionada à Emília, tá bom? É exatamente a resposta da letra B. Despistamento. Será isso mesmo, Emília? E também tem outra aí, ó, uma outra pergunta feita pelo Visconde que também é direcionada à Emília. Isso que, Emília? Ó, quando o Visconde pergunta, né, isso que, Emília? É uma outra pergunta que também é direcionada a ela. Então, na letra B você pode colocar a fala do Visconde, isso que, Emília? E a última fala de Narizinho, despistamento. Será isso mesmo, Emília? Aí você coloca na letra B, tá bom? Tanto a fala do Visconde, como também a fala de Narizinho.
Agora iremos passar para a questão 3. Pense nas respostas dadas nas atividades anteriores e responda: qual é a importância da pontuação em um texto teatral? Vamos pensar? Bem, pessoal, a entonação dentro de um texto teatral, ela é muito importante porque ela indica ao ator, né, que vai representar ali aquele papel, qual deve ser a sua entonação de voz naquela fala, a altura da voz, o sentimento, a emoção que ele deve exprimir na sua fala. E então, o ator que vai interpretar aquele papel, ao se deparar com o texto, ele precisa reconhecer ali que ele tem, em algumas cenas, que falar mais alto, em outras cenas com um tom mais de voz mais baixo. Tem que perceber ali qual é o sentimento, qual é a emoção que ele tem que transparecer. E tudo isso ele consegue perceber através dos sinais de pontuação. Então, a pontuação ajuda a indicar ao ator a entonação a ser dada em cada fala, a altura da voz, o sentimento ou emoção que deve exprimir e assim por diante. Tá bom? Então, pontuação é muito importante em todos os textos, e especialmente em textos teatrais, que são eles que irão indicar como deve ser a fala do personagem em cada cena. Tá bom? Agora, vocês irão realizar a leitura do texto, ó. Leia o artigo a seguir, observando a pontuação do texto e o ponto de vista da autora. O que aprendi lendo O Sítio do Pica-Pau Amarelo para os meus filhos? 5 de fevereiro de 2018. Como autora e ilustradora, acho que as pessoas devem ter acesso a todo tipo de produção cultural. Isso quer dizer que, na minha opinião, nenhum livro, filme ou exposição deveria ser proibido para ninguém. Mas o que fazer se uma história é ofensiva para um grupo de pessoas? É certo um autor publicar uma obra que magoa alguém, mesmo que não tenha nenhuma intenção de fazer isso? Talvez não. Mas é justo ele não poder escrever uma história porque outras pessoas não concordam com a atitude do personagem ou do narrador? A liberdade de um termina onde começa a do outro. Então, se um autor tem direito de escrever o que bem entende, um leitor também deve ter direito de não gostar, certo? O problema é que quando não gostam ou não concordam com o que leram, alguns leitores acreditam que a obra deve ser proibida e assim nasce um impasse difícil. É muito comum confundir a opinião e a atitude dos personagens com a opinião e a atitude do próprio autor, mas uma coisa não deve ter necessariamente a ver com a outra. A literatura é cheia de seres desagradáveis, incorretos e maus, e isso não quer dizer que seus autores sejam vilões. Os personagens inventados nos fazem pensar e assim nos ajudam a entender o mundo e a não repetir na vida real os erros que eles cometem no faz de conta. Há algumas décadas, professores batiam com uma régua de madeira nas mãos de alunos desobedientes. Era a chamada palmatória. Meu bisavô contava que durante a sua infância, as crianças que iam mal na prova eram chamadas de burras e expostas no portão da escola, usando orelhas gigantes para reforçar sua incompetência. Naquele tempo, acreditava-se que o medo de apanhar e a vergonha de ser visto usando orelhas de burro eram os métodos mais eficientes para estimular os alunos a cumprir suas obrigações na escola. Essas histórias hoje parecem absurdas. Bater em um aluno que esquece a lição é cruel e inaceitável. Apesar de estarmos ainda muito longe do ideal, caminhamos para um mundo em que as pessoas sejam respeitadas e valorizadas, independentemente da cor de sua pele, de sua orientação sexual, religião ou condição financeira. As histórias dos livros e filmes, as obras de arte e peças de teatro são importantes nesse processo. Seus personagens, ainda que cruéis e politicamente incorretos, nos ajudam a olhar o mundo pelo olhar do outro. Substituímos a palmatória pela conversa, a orelha de burro pelas aulas de reforço. Mas mesmo com toda a mudança de comportamento, não podemos substituir personagens queridos. Eles precisam seguir vivos para que possamos desfrutar suas aventuras
e aprender com seus erros. Bem, agora vocês irão responder sozinhos as páginas 48, 49 e 50, tá bom? Se precisar, leia este texto outra vez para que você tenha segurança ao responder suas questões, respondendo a página 48, 49 e 50. Não é necessário enviar para mim, faremos a correção dessa atividade na próxima aula. Agora é com vocês, tá bom? Respondam a atividade e qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, tchau.